Um amoroso Sairã a todos! Você está no SaiCast, seu podcast com os ensinamentos luminosos do nosso amado Satya Sai. Apresentamos agora o episódio 3 da série Sairã, meu doce Sairã. Relatos de transformações, fé, devoção, alegres surpresas e muito, muito amor com o nosso querido Baba. Hoje nosso relato será do Sr. Harish Naidu, que chegou a Swami em 1968, com apenas 4 aninhos. Seus pais foram seus grandes influenciadores, pois eram devotos dedicados, sempre em serviço a Swami, com vidas completamente transformadas. Harish se mudou para os Estados Unidos em 1986, onde se tornou mestre em engenharia elétrica e computação pela Universidade de Nova York. Harish sempre serviu a organização internacional, como presidente regional, depois como vice-presidente do Conselho Nacional e agora presidente. Então, abra seu amoroso coração, feche seus olhinhos e aproveite esse momento auspicioso de conexão com o nosso amado Sai, ouvindo esse relato de experiência com ele, narrado na primeira pessoa pela nossa equipe do SaiCast. Om Jai Sairam. Milhões de mãos querem tocar teus pés e colher o amor que em ti floresce. Ele me amou da mesma forma. Nas palavras do Sr. Harish Naidu. Swami entrou em minha vida há muito tempo, quando eu era uma mera criança de 4 anos. A irmã mais velha da minha mãe morava em Anantapur, em uma cidade a menos de 2 horas de Puttaparthi, onde meu tio trabalhava como médico responsável do distrito. Naquela época, Swami tinha desenvolvido um relacionamento com a comunidade médica, e a minha tia e meu tio eram uma das famílias próximas a ele. Uma vez, Swami foi visitá-los e ficou na casa deles por algumas noites. Então, minha tia e meu tio convidaram a família para irem visitá-los e encontrar com Swami. Eu me lembro de estar com febre e estava deitado em um berço no final do corredor, que dava para a entrada da frente. Quando Swami entrou, caminhou direto para mim, apertou a minha bochecha carinhosamente e foi reunir-se com o resto da família na sala de estar próxima ao corredor. Mais tarde naquela noite, fiquei sabendo que a minha mãe estava preocupada com a minha febre, enquanto meu pai não parecia ter preocupações. No lugar disso, ele disse: "Escute, você está na casa do médico responsável do distrito. Não há motivo para preocupações." A sua observação levou a uma pequena discussão. No dia seguinte, todos nós tivemos a oportunidade de tirar fotos com Swami. Quando chegou a nossa vez, Swami se virou para os meus pais e perguntou por que eles passaram a noite discutindo. O meu pai foi pego de surpresa por esse questionamento. Ele não tinha ideia de como Swami poderia saber sobre a discussão deles. Esta experiência fortaleceu a conexão dele com Swami e foi o catalisador inicial para a sua jornada espiritual. A minha mãe cresceu sabendo sobre Swami, já que sua mãe era uma devota, mas meu pai foi sempre agnóstico, nunca acreditou em Deus. Contudo, ele era de espírito muito gentil e constantemente procurava ajudar e melhorar a vida das pessoas ao seu redor. No final dos anos 1970, meu pai se voluntariou para a área de serviço da organização Sri Satya Sai de Tamil Nadu.
Ele fazia parte da equipe de voluntários que ajudava a transportar materiais para a construção do auditório Purnachandra em Prashanti Nilayam. Swami estava muito envolvido com este projeto e regularmente visitava o canteiro de obras para observar o trabalho e conversar com os trabalhadores. Enquanto carregava uma carga pesada de tijolos sobre a cabeça, meu pai pisou em um espinho que perfurou seu pé. Naquele exato momento, Swami estava passando perto do meu pai. Percebendo o dilema do meu pai, Swami curvou-se, removeu o espinho do seu pé, aliviando a sua dor. Este momento memorável de compaixão e amor de Swami mudou o meu pai e tocou tanto seu coração que, apesar da sua ausência de crença na religião naquela época, ele se viu atraído por Swami pela magnificência de seu amor. Foi a partir deste momento que os meus pais começaram a devotar-se totalmente a Swami e dedicaram-se a fazer o seu trabalho. Eles visitavam Prashanti Nilayam inúmeras vezes todos os anos, mesmo quando não havia acomodações confortáveis ou facilidades, levando consigo eu e meu irmão. Eventualmente, meu pai assumiu cargos de liderança na organização Sri Satya Sai de serviço e minha mãe começou a coordenar o programa de educação espiritual Sai para crianças em Tamil Nadu. Sob sua liderança, inumeráveis crianças aprenderam sobre Swami e seus ensinamentos, e muitas outras crianças participaram da organização Sai. Eu tive o imenso privilégio de obter um assento na primeira fila da jornada espiritual dos meus pais e muitas conversas privadas com Swami. Eu testemunhei a valiosa orientação pessoal que Swami lhes deu e o amor incomensurável que derramou sobre eles. No fim das contas, o seu amor era o único motivo pelo qual meus pais se tornaram seus devotos e dedicaram as suas vidas a servir na sua missão. Observar esta transformação foi extraordinário e é uma fonte de inspiração para mim até os dias de hoje. Eu continuo a me beneficiar significativamente da sabedoria que adquiri dos ensinamentos de Swami, e o mais essencial deles é que Swami ama a todos do jeito que eles são. Certa vez ouvi uma história sobre o seu amor incondicional que me acompanha até hoje. Um grupo russo veio ver Swami e uma criança do grupo era indisciplinada, tinha mau comportamento e não ficava junto ao grupo. Todos no grupo estavam descontentes com a situação e durante a entrevista um devoto pediu a Swami para mandar a criança embora do ashram. Quando Swami perguntou o porquê, o devoto disse: "Bem, porque ele é louco." Swami respondeu: "Se eu mandar todas as pessoas loucas para fora, o ashram vai ficar vazio." O ponto da história é que Swami nos dá oportunidades, não por causa das nossas boas ou más qualidades, mas por causa do seu infinito amor e compaixão. Ele nos ama a todos incondicionalmente, apesar das nossas falhas. Em minhas conversas com Swami, ele nunca falou sobre os desafios da minha vida. Embora ele saiba mais sobre os meus problemas do que eu, toda vez que falou comigo, sempre foi sobre coisas positivas, sobre amor. Certa vez eu perguntei: "Swami, como eu controlo os meus sentidos?" Com a maior gentileza, Swami disse: "Você sabe a resposta para isso." Ele me diria que eu não preciso controlar os meus sentidos. Eu só preciso utilizá-los da forma correta. Ele nunca me julgou.
Ele apenas derramou amor sobre mim e foi somente por causa disso que eu tinha motivação para fazer as coisas certas que lhe agradavam. Foi somente por causa do seu amor que eu me inspirei a entender a lacuna entre os meus atos e as expectativas de Swami sobre mim. Então, eu podia trabalhar para fechar a lacuna, não porque ele pediu, não porque ele demandou, mas por causa do amor que ele derramou sobre mim. Nem sempre é fácil para mim expressar amor. Às vezes eu ainda faço um grande esforço. Lembro-me de uma vez quando minha esposa e eu estávamos sentados em frente a Swami. Ele olhou diretamente para mim e comentou que algumas vezes eu ficava com raiva. Lembro-me de ter olhado para trás para ver se ele estava falando com outra pessoa. Mas ele disse que estava falando comigo mesmo. Então, ele se virou para minha esposa e perguntou: "Eu não estou certo?" E ela concordou. Finalmente eu disse a ele que ficava irritado com os meus filhos porque eles às vezes não me escutavam. Swami disse: "Bem, eles não vão escutar você só porque você está irritado. Então, como isso vai melhorar a situação?" Então ele me falou que eu deveria falar com amor, o que os motivaria, em vez de falar com raiva. É vital que aprendamos a entender o amor. A vida de Swami é um belo exemplo da prática do amor pelo amor. Outra lição que aprendi é que, se você ama a todos, é mais fácil não julgá-los. Eu quero compartilhar um incidente que ocorreu quando meu filho tinha 13 anos. Eu estava sentado tranquilamente lendo um livro quando um objeto duro atingiu a minha cabeça. Eu fiquei chateado por ser perturbado e machucado. Eu olhei ao redor e descobri que meu filho de 13 anos havia jogado de brincadeira uma bolinha de gude em mim. Com apenas um olhar para ele, minha raiva desapareceu e foi substituída pelo meu imenso amor por ele. Quando amamos alguém, é mais fácil perdoar aquela pessoa, que é uma valiosa lição aprendida com Swami. Outra importante lição que aprendi é que é essencial não olhar as falhas dos outros, porque ninguém é perfeito. Qual é o sentido em olhar para as falhas dos outros quando todos as temos? Apenas torna mais difícil amá-los. E se continuamos encontrando falhas, quer seja em um estranho ou em um irmão. No Prema Vahini, Swami enfatiza que nós devemos praticar isso para nutrir o amor divino. Eu lembro como Swami exemplificou isso tão lindamente, ao não olhar para as minhas falhas. Ele sempre me amou da mesma forma.